Abra a palavra de Deus aí em João 4, 28, a partir do verso 28. Mas antes da gente começar a falar desse texto, vai abrindo aí que a gente vai falar dele daqui a pouco, amém? Antes da gente começar a falar desse texto, eu quero contar um pouco sobre o que Deus tem falado à minha vida e trazido alguns direcionamentos. Essa semana eu estou meditando, lendo o livro de Jeremias, e o livro de Jeremias é um livro maravilhoso, mas é um livro em que o profeta Jeremias, por praticamente todas as vezes que ele se levanta para profetizar, ele se levantava para profetizar ao povo um juízo, porque o povo não se arrependia dos seus maus caminhos, não se arrependia da sua vida pecaminosa e continuava vez por vez a viver no pecado. E eu me deparei com um texto lá em Jeremias 16, 13, não precisa abrir, e eu vou ler para vocês, que diz o seguinte: portanto lançar-vos-ei fora desta terra, para uma terra que não conhecestes, nem vós, nem vossos pais, onde servireis a outros deuses de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia para convosco. E aqui eu quero fazer uma pequena reflexão com você. Mas quando a gente lê eu quero que você pense um pouco, quando a gente lê esse primeiro pedaço, não sei se você lembra de um outro verso na Bíblia, quando a gente lê, portanto, lançar-vos-ei de fora desta terra para um lugar, para uma terra que não conheceste. No momento em que eu li essa passagem, Arthur, eu pensei, caramba, para mim essa passagem parodia o que foi dito milhares e milhares de anos antes para Abraão: vai para uma terra que eu te mostrarei. Vai para uma terra que você não conhece ainda, mas você vai ser abençoado. E quando a gente para olhar, observar essas duas passagens, a gente vê que existe uma grande diferença. Por quê? Porque milhares de anos antes, Abraão é levado para fora de sua terra, a andar à procura de uma terra que ele não conhecia, como a gente viu, mas a palavra de Deus diz para ele, lá em Gênesis 12, que ele seria abençoado, que ele seria pai de nações, que ele prosperaria por onde ele passasse. É isso que a palavra de Deus diz naqueles versos. Mas a gente vê que o mesmo povo, os filhos de Abraão, tempos e tempos depois, sendo levados para uma terra onde o Senhor mostraria, mas dessa vez, essa terra não seria um lugar de bênção. É bem verdade também, quando a gente compara mais a fundo essas duas passagens, a gente vê lá que em Gênesis 12, o Senhor disse que suscitaria descendência a Abraão, uma bênção que ele esperava há muito tempo, mas ainda não tinha. Mas para Jeremias foi diferente, por amor a Jeremias também, mas Deus sabendo que seria um tempo perverso para quem nascesse naquele período, ele diz: Jeremias, eu não quero que você case, lá no início do capítulo 13, Jeremias, eu não quero que você case, eu não quero que você tenha filhos, porque ai dos filhos que nascerem desse tempo. Percebem que o lugar era parecido em que Abraão estava e o povo de Deus estava. Eles estavam indo para um lugar onde eles não conheciam. E sabe qual que é o grande pulo do gato aqui? A grande revelação que Deus tem me falado durante esses dias na minha devocional é que não importa o lugar ou a circunstância onde nós estamos, o que mais importante é quem está no nosso coração. O mais importante é com quem nós temos relacionado. Quando a gente pensa na presença de Deus, e a gente pensa que Deus é o quê? Uma das características de Deus é a onipresença. Diga comigo, onipresença. O que isso quer dizer? Que Ele está em toda parte, que Ele está em todo lugar, que Ele se faz presente em todos os lugares. É ou não é verdade? Então a grande diferença entre Abraão e o povo naquela época de Jeremias não era apenas o lugar que eles estavam, não era apenas eles estavam indo para um lugar desconhecido,
não era só essa similaridade, mas a diferença que a gente encontra é a maneira como eles tratavam a presença de Deus. Todos eles eram, a presença de Deus era franqueada a eles. A gente vê em diversos momentos na palavra do Senhor que Abraão conversava com Deus, Jeremias conversava com Deus, e o povo, apesar de estando em pecado, continua sendo o povo de Deus, continua sendo o único povo que poderia ter um acesso à presença e à voz de Deus. Só que a diferença deles é que Abraão queria ouvir a Deus, queria obedecer a Deus, queria seguir a Deus, queria seguir todos os direcionamentos que Deus tinha para a vida dele. E o povo naquele período não. O povo queria seguir outros deuses, outras ideias, outras doutrinas, servir outras coisas, servir a si mesmos. E eles foram levados a um lugar onde eles não seriam abençoados. Então, o que define se será um tempo de bênção na nossa vida, na vida de uma pessoa, não é apenas a presença de Deus, porque como aqueles homens, nós temos hoje também franqueadas nós, a partir do sacrifício de Cristo Jesus na cruz, o seu sangue derramado, nós temos o acesso total à presença do Pai, ao Espírito Santo que mora em nós. Então a diferença não é o acesso, a diferença não é a presença, porque a presença continua em nossas vidas, mas a diferença é a maneira como nós reagimos a essa presença, a maneira como você reage à presença de Deus. Se você respeita ou não respeita ela, vai definir os teus caminhos aqui na terra, vai definir para onde o Senhor vai te levar, vai definir como o Senhor vai te levar, e vai definir em quais as circunstâncias o Senhor vai te levar. Abraão era um homem de fé, temente a Deus, que buscava e obedecia, mas o seu povo, milhares de anos depois, já não ouviam e obedeciam a Deus. Eles se entregaram a outros deuses e às concupiscências da carne, mas continuavam sendo o povo de Deus em exclusividade. Mas escolheram não andar com ele. E a minha primeira pergunta para vocês hoje é: com quem vocês têm escolhido andar? Agora vamos ao texto que a gente ia ler, João 4, 28. Isso era só uma introdução, viu, gente? Então segura que vem mais. Coloquei no telão também, João 4, 28 a 30. Vamos ler juntos. Quanto a mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Vamos pular lá para o verso 28. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho daquela mulher que anunciara: ele me disse tudo o que tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós temos ouvido e sabemos que esse é o verdadeiro Salvador do mundo. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós estamos aqui nessa noite em Tua presença, e como eu tenho pregado, como eu estou pregando aqui essa noite, nós queremos, Deus, respeitar a Sua presença, nós queremos reagir à Tua presença, Pai, de uma maneira que nós vamos abrir os nossos corações. Pai, olha os nossos corações hoje, nós precisamos de uma palavra, nós precisamos de direção, nós precisamos ouvir a Sua voz, nós precisamos andar como bem lhe apraz, Deus. Por isso, em nome de Jesus,
Eu oro hoje, Senhor, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra possa entrar no nosso coração e mudar totalmente as nossas vidas. Eu oro hoje, Pai, contra todo e qualquer argumento, toda e qualquer desculpa que nós levantamos e entregamos a Satanás, para que ele pudesse nos impedir de alcançar todas as coisas que nós temos para viver em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. O tema dessa palavra hoje é sem desculpas. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: sem desculpas. Isso aí, gostei da entonação. Essa história da mulher samaritana começa com Jesus cruzando o caminho de Samaria. Ele para num poço onde ele se encontra com aquela mulher. Muitos, ou praticamente aqui todos, talvez conhecem essa palavra, mas eu preciso explicar algumas coisas sobre ela. Aquele lugar onde Jesus estava indo era praticamente considerado impuro, porque aquele povo, os samaritanos, eles eram considerados inimigos da fé judaica. Então eles eram verdadeiros traidores, eram pessoas que um judeu não queria olhar, um judeu não queria passar por lá. Os judeus, eles preferiam atravessar o mar vermelho não, desculpa, o rio Jordão 2 vezes, para não ter que passar andando por Samaria. E Jesus para naquele poço e fala com uma mulher. Mais uma vez, Jesus, o judeu naquele período não falava com uma mulher que ele não conhecia, e muito menos uma mulher samaritana. Mas Jesus se abre a esse ponto porque ele queria salvar a vida daquela pessoa. Eles têm uma conversa onde aquela mulher se mostra interessada pelo que Jesus, o Salvador, estava falando, e conversa vai, conversa vem. Jesus tem uma palavra de conhecimento, entrega para aquela mulher e diz: bem disseste, porque esse que está aí não é o seu marido, mas tivesse 5 antes desse. E essa mulher fica maravilhada, e ela então fala: encontrei o Messias, eu preciso contar para a galera da minha cidade que eu encontrei o Messias. E ela vai e chama toda a cidade, e toda a cidade vem e escuta. E a palavra de Deus diz, como a gente acabou de ler, que muitos se entregam às palavras de Jesus e são salvos naquele dia. E Jesus fica durante muitos dias com eles, e quase a cidade toda foi salva pela vida daquela mulher. Aquela mulher foi usada como um instrumento. Mas o que é interessante também é que aquela mulher estava naquele horário não por acaso. Era meio-dia, no meio de um deserto, e ela aparece buscando água. Ninguém estava naquele lugar, simplesmente porque ela era reconhecida como adúltera naquela cidade. Ela era reconhecida como a escória daquela cidade. Ela era reconhecida como alguém impura, até mesmo para um samaritano. Por isso ela saía ao meio-dia, durante o horário onde o sol era mais pesado, para que ninguém pudesse ver ela passando pela rua e buscando água. E é muito interessante tudo o que Deus fez na vida desta mulher, porque, como eu estava falando lá na introdução, a vida dela tem um certo drama. Um dia desse a gente estava fazendo um vídeo, e o vídeo tinha que ser um vídeo bem bacana, bem emocionante. E a gente chegou para o cara que ia fazer esse vídeo e falou: cara, faz um negócio, conta da sua vida, mas faz para trazer uma empatia, para trazer, sabe, as pessoas se reconhecerem na sua história. Aí ele virou para nós e falou: cara, me desculpa, mas minha história não é aquelas histórias tristes, sabe? Eu estudei, trabalhei muito para conquistar isso aqui, e conquistei, não tem aquela história dramática. Agora, essa mulher não. Essa mulher tinha todas as circunstâncias para, chegar aqui essa noite e contar uma história triste, uma história que todo mundo ia sair daqui chorando e compadecido por essa pessoa. Sabe, ela tinha tudo na vida para simplesmente desistir, criar argumentos, criar desculpas para não precisar prosseguir. Mas a gente vê quando Jesus chega a ela, e Ele mesmo quebra os argumentos.
Ele mesmo destrói as mentiras, Ele mesmo destrói tudo o que segurava ela, e simplesmente ela vai sem reservas e faz o que devia ser feito, e ganha toda uma cidade. Agora, antes da gente entrar em alguns pontos, eu queria falar com você, ao nós compararmos a história dessa mulher, que talvez tenha sido a primeira mulher no Evangelho que Jesus tenha falado e salvado diretamente, comparando ela com a primeira mulher que foi criada, Eva, nós encontramos semelhanças e grandes diferenças. Quer saber quais? As semelhanças. A mais óbvia, as duas eram mulheres, amém? Isso aí todo mundo sabia. Mais uma, as duas tiveram oportunidade de estarem na presença de Deus. O Éden, conhecido como lugar de deleite, esse é o significado da palavra Éden, era um lugar onde Deus descia na terra e andava constantemente ali com Adão. Todo dia, na viração do dia, Ele estava ali com os homens, com Adão, com Eva. E mais uma vez, a gente vê que a samaritana também teve acesso a essa presença, porque o próprio Deus, em forma de homem, foi lá e falou com ela. As duas, outras semelhanças, marcaram a história. Uma marcou a história da humanidade, e a outra de toda a sua comunidade. Mas o bicho pega mesmo nas diferenças, preste atenção. Eva não tinha pecado até ouvir a serpente. A samaritana vivia em pecado até conversar com Jesus. Eva vivia em um paraíso, o Éden, um lugar de deleite maravilhoso, onde Deus se fazia presente. A samaritana vivia em um lugar considerado impuro, um lugar considerado amaldiçoado pelos próprios judeus. Uma era simplesmente perfeita, sem pecado, até sua queda, e a outra era escória, até no meio dos seus. Era impura, considerada impura, até no meio dos seus. Eva não tinha necessidades, todas as necessidades que ela tinha eram supridas totalmente naquele lugar, naquele jardim. A samaritana com certeza vivia uma vida de muita dificuldade, uma vida muito penosa. Eva teve um esposo, e a samaritana, até aquele momento, tivera 6 homens em sua vida. Eram circunstâncias muito diferentes, eram circunstâncias completamente antagônicas. Uma era muito boa e a outra era muito ruim. Uma era favorável, outra extremamente desfavorável. Mas eu quero falar mais uma vez para vocês: não são as circunstâncias que definem o nosso futuro, e sim o que nós escutamos e a quem nós obedecemos. Eva deu ouvido à conversa da serpente, a samaritana deu ouvido à conversa de Jesus. Uma mulher, por ter ouvido a Satanás, amaldiçoou toda a humanidade, e uma mulher, por ter escutado a voz de Jesus, abençoou e salvou toda uma cidade. E o que eu quero perguntar para vocês é: quem vocês têm ouvido? A quem vocês têm ouvido, dado os seus ouvidos à serpente, que era mais astuta do que todos os animais, ou a Jesus, que era o mais humilde de todos os homens? É o que diz a palavra de Deus. A quem você tem dado ouvidos para viver a sua vida? Você tem que entender que a batalha espiritual, a nossa vida é uma constante luta, a nossa vida é uma constante batalha contra a nossa própria carne e também contra Satanás. E a batalha espiritual, ela é vencida por argumentos. E todas as vezes que nós damos argumentos para Satanás ou para nós mesmos, nós somos suscetíveis a ser paralisados naquela área. E eu quero falar um pouco sobre a minha vida e sobre as minhas dificuldades que eu tive no passado. Uma experiência pessoal, um testemunho pessoal. Quem me conhece há muitos anos sabe que eu tive um momento na minha vida singular, que Deus me marcou, que Deus marcou a minha história, que simplesmente eu rompi no meu ministério, eu rompi nas coisas que eu precisava fazer.
Mas até então eu era paralisado, porque simplesmente eu era uma pessoa que vivia uma vida de desculpas. Mateus, eu sabia para que Deus me chamou, eu sabia o que Deus queria fazer através da minha vida, eu sabia o que Ele estava me mandando fazer, mas eu sempre encontrava uma desculpa. Quem lembra de Moisés? Que quando Deus chama ele fala: por favor, Senhor, manda outro, chama outro, escolhe outro, faz outro falar, porque eu sou gago. Como Moisés, eu vivia uma vida de desculpas. Eu falava: Senhor, eu não posso fazer isso, eu não posso pregar na minha escola, Senhor, porque eu sou muito tímido. As circunstâncias, Senhor, não, eu vou ser humilhado naquele lugar. Eu não posso abrir um discipulado na igreja, eu não dou conta, eu não fui criado para isso. Está vendo o fulaninho? Poxa, o fulaninho foi criado para isso, eu não sou como ele. Está vendo aquela tal circunstância, esse tal problema que eu estou vivendo na minha vida? Senhor, eu não posso fazer nada enquanto eu viver esse problema. É mentira. Isso é mentira. Até o dia que eu entendi que não eram circunstâncias que determinavam como seria a minha vida, mas o quanto eu escutava e obedecia à voz de Deus. Até o dia em que eu entendi que tudo aquilo que eu tinha criado na minha mente, todos aqueles argumentos que eu tinha criado, todas aquelas desculpas, tinham sido argumentos para Satanás trabalhar na minha vida e construir verdadeiras fortalezas, verdadeiros sofismas que demoraram anos para serem quebrados, mas para a glória de Deus, a verdade venceu e todo sofisma na minha vida foi quebrado, e simplesmente eu vi Deus agir na minha vida, um romper. Comecei a pregar na escola, comecei a fazer um discipulado, comecei a pregar aqui na igreja, comecei a liderar adolescentes e até me tornar um pastor. Eu vi o romper de Deus na minha vida, e eu quero que você veja o romper de Deus na vida de você, de vocês, em todas as áreas que vocês precisam romper. Amém? Mas eu preciso falar com vocês hoje. Deixem as desculpas para trás. Deixem os argumentos para trás. Sabe aquilo que vinha na sua mente toda vez que Deus falava: ei, você podia fazer isso para mim, você podia pregar para aquela pessoa, você podia liderar um discipulado na sua igreja, ei, você podia honrar mais os seus pais em casa, ei, você podia ser um exemplo no seu trabalho e ganhar vidas para Jesus lá. Sabe, todas as vezes que você ouviu essa voz do Espírito Santo e que as desculpas vieram, mas não chegou o momento porque eu sou tímido, não chegou o momento porque eu estou vivendo um tempo de tristeza na minha vida, não chegou o momento porque eu estou vivendo um problema na minha família, essa circunstância me impede, ou isso não é para mim, isso é para o fulano. Essas desculpas precisam cair hoje, esses sofismas precisam cair hoje. Um dos motivos que você vem aqui, sábado após sábado, domingo após domingo, discipulado após discipulado, é crescimento. Eu creio que você vem aqui pensando: eu quero crescer, eu quero viver uma vida melhor, eu quero ser a minha melhor versão, a melhor versão de mim mesmo. Eu tenho certeza que você vem aqui procurando isso também, ser uma pessoa melhor. Mas eu quero te dizer hoje, a melhor versão de si mesma será aquela onde você não arranja desculpas para fazer tudo o que é preciso, ou tudo o que Deus te manda fazer. Pastor, como a samaritana conseguiu? A gente viu, tudo era desfavorável, tudo era ruim na vida dela, mas mesmo assim ela conseguiu romper e ser grande, e por isso que ela está aqui, sendo uma das poucas mulheres no Novo Testamento retratadas, e salvou toda uma cidade.
Como ela conseguiu? E eu queria trazer rápidos 4 pontos, porque a mulher samaritana não encontrou desculpas. No verso 15, põe o verso 15 aí na tela. A primeira coisa era porque ela era uma pessoa sedenta. A palavra de Deus diz: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Verso 15 disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir buscá-la. Sabe o que é uma pessoa sem desculpas? Sabe o que é uma pessoa que não cria argumentos para se deter? É uma pessoa que vive sedenta por Jesus, é uma pessoa que vive sedenta pela presença de Deus, é uma pessoa que vive ansiando pelo que Deus está fazendo hoje e vai fazer amanhã. Ela não foi parada porque ela tinha sede, e ela estava na frente daquele que tinha água da vida e podia dessedentá-la durante todos os dias da vida dela. A segunda coisa ela não teve reservas com Jesus, o que lhe proporcionou uma intimidade com ela. Põe aí versos 16 e 18. Disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. Próximo. Porque está certo isso aí? Pulou um? Agora sim. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Ela foi totalmente verdadeira com Deus. Ela foi totalmente verdadeira, sem reservas com Jesus. Ela vivia com uma pessoa que todos poderiam talvez considerar seu marido, mas quando ela viu o Senhor, alguém que lhe interessou, alguém que ela pensava assim: cara, esse cara tem algo a me oferecer, esse cara é diferenciado. Ela virou assim e falou: eu não tenho marido. E Jesus diz para ela: bem disseste que não tem marido, porque antes teve 5 e esse que está com você não é seu marido. Ela abriu a sua intimidade com Jesus, ela se entregou sem reservas para Jesus. Cara, quer viver uma vida onde você não vive de desculpas, onde você não vive dentro da sua zona de conforto, porque a sua zona de conforto vai até onde as suas desculpas vão. Quer viver? Então viva uma vida sem reservas para Deus, entregue totalmente ao Senhor, porque esses que se entregam totalmente ao Senhor são os chamados discípulos de Cristo. Quer viver essa vida? Viva uma vida totalmente de intimidade com Ele. A quarta coisa, ela não tinha nada a perder. A gente vê, por tudo que eu falei, por tudo que eu contei sobre essa palavra, ela não tinha o que perder. Queria pedir para os meninos do louvor já virem subindo. Ela não tinha o que perder, cara. A vida dela já estava, tipo assim, o que vier é lucro. O que vier é lucro. Ela já se encontrava numa situação onde todos olhavam para ela, olhavam com um olhar de menosprezo, olhavam para ela e pensavam: essa daqui é simplesmente uma prostituta, uma mulher leviana, uma mulher entregue às concupiscências da carne, essa daqui simplesmente é uma mulher impura. Ela olha para Jesus e fala: eu não tenho nada a perder. Eu não tenho nada a perder, então vou parar de desculpas, e eu vou me levantar agora, e eu vou reconhecer que este homem que está aqui na minha frente é um homem de Deus. E para terminar, ela olha para Jesus e fala: eu achei o Cristo. A última coisa é que ela reconheceu em Jesus o seu Salvador. Para você viver uma vida sem desculpas, reconheça que Jesus é tudo em sua vida. Reconheça que tudo que você tem a perder não é nada. Então você está na mesma posição que aquela mulher, você não tem nada a perder. Paulo, quando diz da sua vida pregressa, antes de encontrar a Jesus, ele simplesmente fala da vida dele e fala: eu considero tudo esterco, eu considero tudo isso cocô. Não serve mais para mim. Eu decido entregar tudo.
eu decido entregar tudo, eu decido entregar tudo, eu decido largar todas as coisas. Lá em Lucas 14:33 diz o seguinte: assim pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Fique de pé no seu lugar. A gente já está terminando, vamos fazer uma última ministração. Eu quero falar, eu quero ministrar na sua vida, eu quero profetizar sobre a sua vida hoje. Você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, amém? Se você entrou aqui com desculpas, se você entrou aqui dando argumentos, você vai sair daqui livre, amém? Feche os seus olhos. Deus, Tu és bom em todo tempo, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és maravilhoso. Alguns versos antes deste de Lucas 14, verso 33. Existe uma parábola onde Jesus diz que um senhor convidou várias pessoas para um grande banquete, para uma grande festa, para um grande jantar. Eu quero dizer para você, tudo que Jesus te chama a fazer é grande, tudo que Jesus te chama a conquistar, a participar, é grande demais. Tudo que Jesus te entregou na cruz do Calvário é maravilhoso demais. Você foi convidado para algo grande, você não foi convidado para qualquer coisa. Esse convite é seu. E a palavra continua dizendo que que o seu servo tinha que ir confirmando cada um que ele tinha chamado, cada um que o Senhor tinha chamado. E esse servo vai para as pessoas que foram convidadas para esse lugar. E a resposta daquelas pessoas eram: me desculpa, eu preciso, eu acabei de comprar uma junta de bois, eu preciso ver como elas estarão. Me desculpa, eu casei esse ano e eu não posso ir. Me desculpa, eu fiz um negócio e eu não posso deixar de vigiar esse negócio, eu não posso fazer isso aí. E a palavra de Deus diz que o Senhor vira para o servo e fala: começa a chamar todas aquelas pessoas que estão na rua, os pobres, os que passam necessidades, os coxos, os mancos, os que precisam de libertação, e chama e convida. E então eles começaram a convidar um monte de gente a trazer para aquela festa, até que ela estivesse cheia de pessoas como a mulher samaritana, cheia de pessoas que não tinham nada a perder, mas tudo a ganhar naquele lugar. A minha pergunta para você hoje é: você, como convidado dessa festa, é o que vai dizer mais uma vez: me desculpa, eu preciso fazer uma outra coisa? Ou você vai, como a mulher samaritana, vai dizer: eu não tenho nada a perder, eu vou me lançar? Feche seus olhos e responda a Deus esse questionamento: quem é você hoje? Você vai continuar vivendo uma vida de desculpas? Ou vai viver como um verdadeiro discípulo de Cristo, que está disposto a largar toda e qualquer coisa para viver a vontade de Deus? Responda ao Senhor no seu coração. E eu oro hoje para que a sua resposta seja acertada e você se lance sem reservas aos pés daquele que pode fazer muito mais na sua vida.